Pessoal, primeiro, antes de eu falar como que eu faço a parametrização desses stops e dos alvos, eu queria primeiro trazer uma analogia aqui para vocês, que eu falo bastante para os alunos. Eu não diria nem que é uma analogia, mas é uma maneira de você ver ali a sua conta, né, a sua margem, ou até mesmo o seu CPF, quando ele está ali dentro do mercado, dentro da bolsa. Então, o que seria isso, pessoal? Quando a gente está no mercado, na minha cabeça, o que eu acredito é que a gente tem que enxergar ali como se fosse a nossa empresa, que a gente precisa ser lucrativo no médio e longo prazo. Como o Coxinha estava falando, ninguém vai viver de um dia só no mercado, ninguém vai viver apenas de um trade. A gente vive de um conjunto de trades, ou seja, é eu fazer hoje, fazer amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, e dessa maneira conseguir continuar perene dentro da Bolsa de Valores. Então, basicamente, quando eu tenho uma cabeça de que eu estou ali sendo uma empresa dentro do mercado, eu virei a chavinha, eu não estou mais olhando o meu CPF, aquilo ali para mim virou meu CNPJ. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender justamente que dentro de uma empresa eu tenho as minhas receitas e eu tenho os meus custos. E sem os meus custos, eu não consigo alavancar as minhas receitas, eu não consigo gerar receita. É como se eu fosse dono de um restaurante, onde eu tenho ali os meus clientes para atender e os pratos para fazer. Só que, para eu fazer esses pratos e para eu atender esses clientes, eu tive o custo com os garçons, eu tive o custo com toda a equipe que está ali na cozinha, e eu tive o custo dos insumos. Então, basicamente, dentro do mercado, eu entendo os stops como sendo o nosso custo da nossa mercadoria, e a receita sendo os gains. E aí, deduzindo os custos das receitas, a gente tem exatamente o nosso lucro líquido. Então, dessa maneira, a gente traz um pouco o pé no chão e acaba ali evitando, novamente, decisões que podem ali complicar o destino dessa nossa empresa. Então, dentro do mercado, como a gente opera diversos ativos, e agora a B3 trazendo esse mercado maravilhoso das criptomoedas para a gente, é interessante que a gente consiga padronizar também esses stops, padronizar também esses ganhos. Por quê? Dessa maneira, se eu, por exemplo, for operar um ativo de mini dólar, ele é o mais alavancado, se a gente for colocar aqui no grupo mini dólar, mini índice, Bitcoin futuro, Ethereum futuro e Solana futuro. O mini dólar ele é o mais avançado. Então, qual que é a ideia? Se eu consigo trabalhar de uma maneira que eu arrisco R$50 no mini dólar, da mesma maneira que eu arrisco R$50 no Bitcoin, dessa maneira, um trade de dólar não vai acabar atrapalhando, às vezes, 3, 4 trades que eu tive no Bitcoin, 3, 4 trades que eu tive na Solana. Então, como que eu faço isso? E agora, já aproveitando esse gancho, não sei se eu posso comentar aqui, mas ano que vem a gente vai trazer uma super novidade, um curso, uma imersão completa no mercado de futuros da B3, aí trazendo esses ativos já para a gente conseguir operá-los. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou manter o meu gerenciamento e parametrizar os meus stops para que eu consiga operar esses 5 ativos diferentes e, da mesma maneira, ser lucrativo, sem que o stop de um atrapalhe no outro, sem que o ganho de um seja relevante dentro do meu resultado? Bom, para isso, eu desenvolvi uma planilhinha de position trade, de position size. O que ela faz? Eu coloco ali, mais ou menos, o stop daquela operação. Eu estou sempre trabalhando com stop técnico. E a maneira que eu opero, os stops acabam movimentando, né? Às vezes, eu tenho ali um stop de 1.000 pontos, por exemplo, no Bitcoin. Às vezes, eu vou ter um stop de 1.500, às vezes, eu vou ter um stop de 2.000. Então, isso muda o meu alvo também. E também muda o meu gerenciamento de contratos. Lembra que eu falei para a gente trabalhar com o mesmo custo do stop? Então, se eu tenho ali um stop diferente, eu preciso movimentar um pouquinho o número de contratos para que ele se iguale ali na questão financeira. E como que eu faço isso? Eu montei exatamente essa planilhinha, que dentro dessa imersão, todo mundo que for aluno vai ter acesso a ela, e a muitos outros materiais didáticos aí de dentro do mercado, trazendo uma teoria aprofundada de Wyckoff e de SMC, e também análises muito fundamentadas de preço e volume também. Então, basicamente, como que a gente vai fazer isso? Eu montei essa planilhinha, eu coloco ali quantos pontos de stop aquela operação está dando, ou seja, um stop técnico, eu estou protegido ali pela técnica, não seria um stop por pontos. Então, ele vai acabar mexendo. Então, como que eu faço aquilo? Eu coloco a quantidade de pontos que eu estou arriscando naquela operação e o valor financeiro máximo que eu quero arriscar naquela operação ou nas outras. Às vezes, a porcentagem de uma conta, ou às vezes eu já sei o valor que eu gosto de arriscar por dia, às vezes é R$50, R$100, R$1.000, isso vai depender da realidade de cada um de vocês. Então, como que eu faço isso? Eu coloco lá o stop máximo, o valor de perda máximo, e a programaçãozinha, na verdade, as fórmulas que eu coloquei ali, né, a maneira que eu mexi, acaba cuspindo para a gente exatamente o número de contratos que a gente tem que operar naquela operação para que eu mantenha um resultado mais previsível e, dessa maneira, consiga ali operar sem que um ativo pese mais do que o outro.